Olá, você que acompanha o nosso canal, tudo bem com você? Espero que sim. Neste momento, quero convidar você para esse pequeno devocional, onde iremos falar sobre um tema, talvez novidade para você. Pense comigo, é muito bom estar acompanhado de amigos, de pessoas, estar rodeado de uma multidão, estar em um ambiente alegre, mas também eu creio ser necessário a gente ter o nosso tempo a sós, o tempo que a gente tira pra gente. Talvez a gente sempre fala assim, não tem tempo para nada, mas já parou para pensar nisso? Bem, nessa noite vamos falar sobre solitude. Aí você pode me dizer, mas solitude não é solidão? Bem, não é bem assim. Solidão é sentir-se só, é um vazio interior, é um sentimento de que algo lhe falta. Muitas pessoas podem estar no meio de uma multidão, porém estar vivendo em solidão. Já solitude é saber estar só, é ter um propósito, estar em um isolamento voluntário, em um estado de espírito interior de que você está plenamente satisfeito consigo mesmo. E ao pensar sobre isto, eu sempre olho o exemplo do Mestre dos Mestres. Sim, estou falando de Jesus Cristo, aquele que em tudo nos ensinou, não apenas nas suas palavras, mas nas suas atitudes também. E ao observar a vida do nosso Mestre, eu vejo que tantas vezes ele, por mais que vivesse rodeado de pessoas, que sempre houvesse uma multidão ao seu derredor, ele sempre tinha um tempinho para si. Ele sempre buscava estar em um momento a sós, um momento em que ficava sozinho para falar com o Pai, um momento em que ele podia processar as informações daquele dia corrido, um momento em que ele podia ali ser quem ele realmente era. E isto também é muito importante para nós. Eu quero compartilhar com vocês um texto, pode ser um pouquinho extenso, mas vai ficar aqui na tela os versículos, você pode acompanhar com a gente. No livro de Mateus, no capítulo 14, tem uma passagem muito conhecida. Capítulo 14, versículo 10 diz o seguinte: E mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça, e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Jesus, nesse momento, acabou de receber uma péssima notícia. João Batista, uma pessoa que Jesus tinha uma grande estima, uma grande consideração por ele, havia sido morto de uma forma horrível. E ao receber uma notícia triste dessa forma, Jesus ele mostra que ele também era homem, que ele também tinha sentimentos. E nesse momento, o desejo no coração do mestre, ao saber que ele havia sido morto e que os discípulos já haviam o sepultado, a atitude do mestre naquele momento foi sair dali e ir para um lugar sozinho, um lugar deserto. Mas o versículo 3 nos diz que as multidões, ao saber onde ele estava, eles foram atrás do mestre. E quando o mestre viu aquela multidão, diz o versículo 14, que ele ficou com pena deles. Então curou os doentes que ali estavam. E um pouco mais adiante, ao ver que eles estavam com fome, ele também operou um grande milagre. Ele multiplicou pães, peixe, alimentou a toda aquela multidão. E o interessante é que, após tudo isto, Jesus ele continuava o seu propósito de ficar só. Perceba-se que a multidão estava satisfeita. Todos foram saciados, porém o mestre ele ainda continuava naquela missão, precisava ficar em solitude. O versículo 20 diz que todos comeram, ficaram satisfeitos. E então no versículo 22, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem para a frente, enquanto ele mandava o povo embora. E depois de mandar o povo embora, subiu Jesus ao monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Perceba o quanto a palavra sozinho aparece na vida de Jesus. Você já parou para pensar que Jesus começou o seu ministério em solidão? Não em solidão pelo fato de estar isolado, sozinho, triste, mas ele estava em solitude, ou seja, estava em um momento ali de profunda comunhão e intimidade com o Pai. Foram 40 dias de oração.
foram 40 dias de jejum, foram 40 dias de ele estar em um estado pleno, ouvindo o seu Pai, o nosso Deus. Jesus também, ao escolher os 12 apóstolos, está lá em Lucas no capítulo 6, versículo 12, ele sentiu a necessidade de retirar-se para o monte para orar antes de tomar essa decisão. Naquela ocasião, ele subiu um monte a orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a esses 12. Está em Lucas capítulo 6, versículo 12, versículo 13. Marcos capítulo 1, 35 diz que de manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Perceba-se, o mestre acordou cedinho, estava ainda escuro, mas ele se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. É interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente poderia pensar, mas Jesus não poderia orar ali no meio dos discípulos, orar dentro de casa? Mas ele queria uma comunhão profunda, ele não queria que nada naquele momento o perturbasse, que nada tirasse a sua concentração com o Pai. Porque muitas vezes a gente até pensa que tem um momento a sós com Deus, mas se você for contar, é realmente raro o momento que você pode passar a sós com o Criador. Você já parou para pensar qual foi a última vez que você pôde passar um tempinho a sós com o Papai do Céu? Já parou para pensar qual foi a última vez que você pôde contemplar a natureza? Você pôde ali, sei lá, deitar, olhar para o céu, ver as estrelas, que você pôde contemplar a natureza, que você pôde sentir ali o vento batendo no seu rosto, não se preocupando com nada. Já se pensou você estar em silêncio perante o Pai? Porque o silêncio ele demonstra confiança, porque a pessoa que está com medo, a atitude da pessoa é de gritar, é de estar ali esbravejando, mas quando a pessoa tem confiança, ela está em silêncio, ela não tem medo, porque ela sabe que tudo vai ficar bem. É interessante que Jesus, por mais que a sua fama aumentasse a cada dia mais, ele sempre procurava de alguma forma ter um tempinho a sós com o Pai. Lucas no capítulo 5, versículo 15 e 16 diz que as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Eu acho tão interessante isso, a pessoa não se deixar influenciar por aquilo, pela multidão, pelo momento, pela fama, por nada. A pessoa ter aquele compromisso dizendo, agora neste momento eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um momento para meditar, eu preciso de um momento para descansar, para estar ali a sós com o meu Pai, que é o nosso Deus. E muitas vezes isso falta para a gente. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, eu não sei onde você está, eu não sei o local, não sei a situação da sua vida, mas se você tirou esse momento para estar em um momento de silêncio, um momento de paz, de meditação, de devoção, saiba que você está num estado de solitude. É um momento em que você diz, eu preciso tirar um tempo para alimentar a minha alma, porque é tanta correria, é tanta preocupação, é tanta coisa na nossa cabeça e a gente fica doente. Sim, a pessoa fica doente, é depressão, é ansiedade, é angústia, é tanta doença da mente, doença da alma que está incomodando as pessoas nos dias de hoje. E a gente tem que entender que isto é um mandamento bíblico. Sim, o silêncio é algo bíblico. Eclesiastes no capítulo 5, versículo 2 diz, pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Eu fico pensando quantas vezes a gente acha que está orando, mas o que a gente faz é um monólogo, porque é só a gente que fala. A gente não deixa Deus falar com a gente. Você já parou para pensar que se você chegar perante o Pai em total momento de silêncio e dizer, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a sua voz da mesma forma que o Senhor ouve a minha. Eu já parei para pensar nisso,
Porque muitas vezes a gente ora, fala e depois já sai dizendo: Deus já me ouviu. Mas será que nós também temos ouvido a Deus? Será que não é hora de a gente falar uma oração dizendo: Senhor, eu quero te ouvir como o Senhor me ouve? Porque uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: Deus ouve a oração. Deus pode não responder como você quer, mas Deus ouve. Então tome muito cuidado com o que você fala, porque muitas vezes a gente fala o que não devia falar, Deus responde e então a gente fica decepcionado com a resposta do nosso Pai, do nosso Criador. Então esse momento de meditação é importante, é essencial. Aqui eu falo de oração, mas eu também falo de um momento que a pessoa consegue ouvir. É muito difícil hoje pessoas que têm essa habilidade de ouvir, porque muitas vezes você está conversando com alguém e você percebe que a pessoa não está ouvindo o que você está falando, não está ali prestando atenção naqueles detalhes, ela já está pensando que ela vai falar também. Então Deus, quando Ele fala com você, Deus quer que você preste atenção, Deus quer que você ouça e principalmente Deus quer que você medite, que você entenda que Jesus, Ele foi o maior exemplo da história, aquele que sempre, em todos os momentos da sua vida, ele buscava estar a sós, ele buscava estar em um momento particular, longe da sociedade, longe da movimentação, longe da multidão. Não é porque ele não gostava da multidão, não é porque ele era antissocial, não, é porque ele sabia que ele precisava de um tempo a sós com Deus. E isso faz muita falta para nós também. Perceba que Jesus, quando ele quis se transfigurar, ele foi no particular. Ele chamou ali apenas 3 de seus discípulos, ele não chamou a todos. Quando ele estava para passar pelo momento mais difícil da sua vida, que era a sua crucificação, lá no jardim de Getsêmani, está em Mateus capítulo 26, ele estava ali a sós. Embora ele tivesse levado algumas pessoas com ele, ele se afastou um pouquinho para orar. E isto é importante para nós. Nós temos que às vezes afastar um pouquinho de tudo que tira a nossa atenção. Talvez você pode pensar: mas eu consigo ficar sozinho. Mas não consegue ficar em silêncio. Sempre temos que ligar um som, ligar um rádio, mexer no telefone, ler alguma coisa, ligar a TV. Ter um momento de silêncio absoluto é quase que impossível nos dias de hoje. Muitas pessoas nas suas casas costumam fazer até mesmo um quartinho do silêncio, um quartinho da oração, enfim, um local onde a pessoa consegue ter um momento ali de sossego. Eu gostava muito de ir na biblioteca, por exemplo, porque lá era silêncio, lá eu conseguia ter um pouquinho melhor de tempo para poder meditar, para estudar, para pensar muitas coisas. Porque se a gente ficar nessa correria do dia a dia, a gente começa a tomar decisões equivocadas. Aí, para terminar, quero lembrar de outra pessoa na Bíblia que também teve esse momento de silêncio. Eu estou falando de Jacó. Lá em Gênesis, no capítulo 32, tem uma passagem muito interessante, no versículo 22, que diz que naquela mesma noite, Jacó se levantou, atravessou o rio, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Essa passagem é o momento de chave da virada da vida de Jacó. Porque aquele homem vai dizer para Jacó: Jacó, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele vai dizer: o nome é Jacó, que é enganador. Então aquele anjo vai dizer: a partir de agora você será chamado de Israel, que é príncipe de Deus. Jacó, ele conseguiu essa virada na sua vida em um momento de solitude. É um momento em que ele ficou sozinho por vontade própria, porque ele estava passando por uma dificuldade, que ele iria enfrentar uma grande situação. Então o que ele fez? Ausentou-se da sua família, foi para um lugar sozinho e ali ele teve esse encontro com Deus. Ele conseguiu vencer aquela noite lutando e a partir daquele dia ele foi uma nova pessoa, uma nova história. Que nós possamos mudar algumas atitudes do nosso dia a dia, que possamos buscar ter esse momento a sós com Deus. Tire esse momento, se você ainda não tirou, tire agora. Ou então no dia a dia, está indo para o trabalho, está no trânsito, tente desligar-se de tudo, foque no Pai.
De manhã acordou cedinho, vai tomar seu café e está sozinho? Foque em Deus, vai orar, vai falar com o Papai do Céu. Isso é muito importante para a nossa saúde física, mental e espiritual. Que possamos entender isto, que Deus quer que nós fiquemos em solitude. Se você gostou, procure mais sobre isso. Tem muita coisa na internet que você vai gostar. Continue orando por nós, curta esse vídeo, compartilhe. Que Deus nos abençoe. Fique na paz. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde para você. Fique na paz de Deus. Amém.